que a gente promete e a gente cumpre. A gente falou que ia tocar no assunto polêmico e a gente vai tocar no assunto polêmico, que é a Foz do Amazonas, né? A gente chega nesse último bloco para olhar para frente para uma decisão que encosta no corpo de quem mora, pesca e resiste na costa norte desse país, né? Há 21 dias da conferência que deveria impedir o colapso do clima e da vida, o IBAMA autorizou a Petrobras a perfurar um poço em alto mar no bloco 59 da Foz do Amazonas, uma região de extrema sensibilidade ambiental, riquíssima em biodiversidade, cercada por povos e comunidades tradicionais que não foram consultados. As organizações quilombolas, indígenas e socioambientais reagiram imediatamente. A CONAC e a PIB, junto a outras 6 organizações, já pediram na Justiça a paralisação da perfuração e a anulação da licença, denunciando que o Brasil quer ser liderança climática na COP30, enquanto libera petróleo sem estudos confiáveis, com risco real de destruição e ignorando principalmente a consulta prévia livre e informada, que é a obrigação legal pela Convenção 169 da OIT. Enquanto o governo federal diz ao mundo que quer liderar a transição, né, a licença abre uma nova frente de exploração de fósseis numa costa com a maior faixa contínua de manguezais do planeta, e onde comunidades quilombolas já relatam invasões, ameaças e risco à pesca artesanal, ao território e ao modo de vida. É nesse contexto de hoje que a gente recebe agora a Nicole Oliveira, do Araiara, organização que atua há mais de 3 décadas defendendo biomas brasileiros, povos tradicionais, educação ambiental e a matriz energética sustentável, que está na linha de frente dessa disputa na justiça e na mobilização pública. Nicole, muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui hoje com a gente, explicando um pouco mais para o nosso público o que é essa Foz do Amazonas, o que tanto implica, né, a nossa liberdade, o que tanto implica e impacta nas nossas vidas. Para a gente começar com escureza, eu gosto de ficar trocando os termos. Nada de clareza aqui, tá, gente? Para a gente começar com um escurecimento aqui, o que exatamente essa licença do IBAMA autoriza na Foz do Amazonas? E por que vocês classificam essa decisão como catastrófica do ponto de vista climático e territorial? Bom, muito bom estar aqui. Obrigada pelo convite. Parabéns por essa rádio maravilhosa, muito importante e relevante nesse país. Essa decisão ela é muito problemática. Em tantos níveis, eu vou tentar ir do mais macro para o menor, né? Então, primeiro, que existem muitos blocos nessa região que estão sem licenciamento ambiental. Eles foram adquiridos há muitos anos. Esse bloco 59 mesmo, ele está há 12 anos tentando licenciamento. A gente até, inclusive, chama isso de ativo encalhado, que tem um investimento ali de empresas que até desistiram. Primeiro era a BP junto com a Total, aí a Total desistiu, ficou só a BP, chamou a Petrobras, a BP desistiu e a Petrobras entrou há 5 anos, colocando uma super pressão. Essa região, quando a gente vê a quantidade de blocos que já foram leiloados e ainda os que estão em estudo, ela vai ficar inteirinha loteada, todo o litoral, toda a costa amazônica. São hoje 52 blocos que estão sem licenciamento na margem equatorial, que vai desde do norte ali, da fronteira com a Guiana até o Rio Grande do Norte. E o bloco 59 ele é a porta de entrada do licenciamento dos outros blocos. Então, uma vez licenciado esse, a gente tem muito receio de que comecem a licenciar os outros. Tanto é que a Petrobras conseguiu uma licença para perfurar como teste um poço que chama Morfo. No dia seguinte que ela conseguiu essa licença, ela já apresentou uma carta pedindo uma retificação da licença para perfurar mais 3. Então, realmente é um ótimo sinal de que é a porta de entrada de perfurar e destruir a biodiversidade, a pesca e as comunidades tradicionais que dependem daquele ambiente, tanto dos manguezais quanto dos corais, da pesca e de um meio ambiente limpo, né? E antes de falar das comunidades em si, a gente também tem que pensar o impacto que tem para as mudanças climáticas e para o caos que a gente está vivendo, perfurar tudo isso de petróleo, né? A própria Agência Internacional de Energia, o IPCC, já disseram que a gente não deve furar nenhum poço de petróleo novo se a gente quiser conter o aquecimento global 1,5 graus. Essa semana mesmo a ONU já disse, 1,5 graus já é dado, não tem como voltar atrás. A gente tem que lutar agora para não chegar a 2, 3, 4 graus, né?
1,5 grau já está esse caos, a gente derretendo, calor extremo, tempestades, aumento do nível do mar, enchentes, inundações, tudo que a gente tem visto só vai piorar, né? E se quanto mais aquecer o planeta, pior vai ficar. Então, não devemos furar nenhum poço novo de petróleo. Tem essa justificativa de desenvolvimento e tudo mais, que a gente não é verdade. A gente vê outros lugares que exploram petróleo hoje no Brasil, como o Rio de Janeiro, que tem os piores índices de educação, de saúde, o governo está endividado, tem 6 governadores sendo investigados ou presos por corrupção. Então, não é um bom exemplo de desenvolvimento e não é o desenvolvimento que a gente quer. Até porque a costa amazônica hoje tem 20 mil famílias de pesca artesanal que dependem da pesca para a sua sobrevivência. E nós fizemos estudos na Araiara sobrepondo as áreas de pesca em horas de esforço com os blocos de petróleo. E um bloco de petróleo, né, uma plataforma, quando ela é perfurada, ela cria em volta dela um raio de exclusão, que eles chamam, que é uma área legal, obrigatória, onde embarcações não podem se aproximar. Se o litoral inteiro for literalmente loteado como eles estão querendo fazer, se todos esses blocos forem perfurados, os pescadores e pescadoras não vão mais conseguir chegar nos lugares onde hoje eles pescam. Isso fora o tráfico de embarcações, fora a questão de se houver um vazamento, né, de ter uma contaminação, igual aconteceu nas praias do Nordeste, que até hoje não teve uma empresa responsabilizada, não teve reparação para as comunidades pesqueiras, e teve muitos danos mesmo à saúde, né? Então, essa perfuração para teste, ela é problemática porque já é uma perfuração. Essa profundidade desse bloco está a 2.500 metros abaixo do nível do mar. Só para o pessoal que está ouvindo a gente entender, um mergulhador profissional consegue chegar com gases especiais, cilindro, treinamento, a 50, 60 metros no máximo de profundidade, porque a pressão é tão grande que quando ele sobe, ele tem que inclusive fazer várias paradas, porque forma bolhas dentro das veias e a pessoa pode até morrer de um AVC ou uma bolha chegar no coração. E aí a gente imagina a pressão que é 2.500 metros abaixo do nível do mar. Então, essa perfuração ela é de alto risco. Essa região do Bloco 59 tem correntes muito fortes, muito diferentes das outras correntes, como, por exemplo, a do pré-sal. Aquela região, quem mora lá sabe bem que o nível do mar ele sobe diversos metros ao longo do dia e das semanas. Então, ele tem todo um regime de correntes marítimas muito especial, e fora o que você falou, né, da riqueza da biodiversidade e da importância para as comunidades tradicionais. E a gente tem visto essas mudanças climáticas chegar assim, para o nosso povo de uma forma bem cruel, né? Recentemente, essa semana mesmo, a gente conseguiu ver como que o Brasil estava com nível de chuva, assim. Salvador, a orla de Salvador foi completamente destruída e assim... isso chega para a galera que está na cidade. Imagina para quem está no campo, para quem está ali muito mais próximo do mar, para quem está mais próximo da natureza, como que volta com uma violência, né, muito grande. E, Nicole, essa decisão ela acontece há 21 dias da COP30, né? Ao mesmo tempo que o governo se apresenta como uma liderança climática, do ponto de vista internacional, que sinal que o Brasil emite quando libera uma nova frente de petróleo às vésperas da COP30? Pois é. Os combustíveis fósseis, que é o petróleo, o gás e o carvão, são os principais emissores de gás de efeito estufa que contribuem para as mudanças climáticas no mundo. O Brasil tem um plano de se tornar o 4º maior produtor de petróleo do mundo. Na COP28, o Brasil aderiu à OPEP+, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo, dando sinais que a gente está discutindo aqui mudanças climáticas e eu vou continuar explorando petróleo e vou expandir as fronteiras e não vou fazer uma redução, que é o que a ciência está nos dizendo para fazer. Então, muito difícil, quase impossível, o Brasil se consolidar como líder climático tomando esse tipo de decisão, especialmente abrindo fronteiras em áreas super sensíveis. A gente tem o Bloco 59 ali na margem equatorial, né, na costa amazônica, que é a bacia da Foz do Amazonas, mas tem outras bacias ali muito sensíveis também, como Barreirinhas, por exemplo, que é super sensível. E a gente tem
Dentro da Amazônia, por exemplo, no Amazonas, a gente tem exploração de gás, geração termoelétrica, que está gerando muitos problemas para comunidades indígenas e quilombolas naquela região. A gente tem no sul do Brasil a bacia de Pelotas, ali no litoral de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que também tem uma sensibilidade de biodiversidade imensa. Então, as fronteiras estão expandindo muito rápido. O governo tem feito leilões de petróleo. No ano passado fizeram um leilão, ano retrasado, que inclusive CONAC e a PIB participaram com a gente da mobilização, das ações judiciais, ofertando 602 novos blocos. Parece que é pouco, 602, mas é 2% do território brasileiro em bloco de petróleo. Isso em cima de território quilombola. Um país continental, né? Um país continental, muito próximo dos territórios indígenas. Então, muito problemático tudo isso. E aí, agora, querendo sediar a COP30, querer ser um líder climático e ainda assim não enxergar uma contradição, coloca o país em fragilidade política mesmo. Foi um erro político muito grave. E acho que em contraponto a isso, a gente vem, né, a CONAC desde o início do ano, desde o ano passado, vem se posicionando também sobre essa participação efetiva dos povos dentro das decisões. Demonstra, eu acho que com essas ações, né, mostra por que eles não querem que nós estejamos dentro desse ambiente, por que eles não querem que nossas demandas sejam incluídas também, né? Tem um interesse político que toma conta de tudo e que é uma hipocrisia assim enorme, né? Você se colocar como um líder climático, você vender a Amazônia como um produto, como uma mercadoria e achar que está tudo bem, sem incluir quem realmente está ali, quem realmente está sendo impactado. É cruel, se não... acho que se não consigo encontrar uma palavra assim que consiga englobar, enumerar, enfim, concretizar mais a nossa sensação. É uma crueldade mesmo, sabe? Ao mesmo tempo que você vem de um país que, com uma diversidade... você também não resolve os casos de racismo que existe. Ao mesmo tempo que você vende o país, o Brasil, como um local onde a biodiversidade está conservada, você vende áreas onde pode acabar com essa biodiversidade. Assim, a gente vai entrando num colapso político que é complicado, e aí fica mais complicado ainda para, em 2026, a gente conseguir colocar nossas expectativas ali na urna. Porque no ano que vem vai vir muita gente pedindo voto, né? Com certeza. E aí as decisões... o povo quilombola e os povos indígenas interessam muito para essa parte, né? Para eles. Uhum. Mas a CONAC, ela denuncia o aumento dessa vulnerabilidade das invasões, o risco à pesca e ao modo da vida quilombola ali na costa norte. Na prática, que tipo de dano essa exploração, você falou um pouco mais, mas eu queria que você entrasse mais nesse assunto, pode gerar para quem vive ali, né? Não só no discurso, na vida real. Que tipo de dano pode causar essa exploração? Bom, o Bloco 59 em particular, ele fica bem distante de qualquer estrada, né? Porque a Ilha do Marajó não tem estrada, então as embarcações elas precisam sair de Belém. Belém, a maior parte das comunidades periféricas e tradicionais de Belém já tem denunciado o racismo ambiental e todas as dificuldades de expulsão e desalojamento de pessoas por conta da especulação imobiliária, de tudo que a COP está gerando de racismo ambiental em torno desse grande evento que dizem que vai ser uma festa, mas na verdade é festa para quem, né? A gente fala o Brasil fala muito de transição energética justa, mas cadê a justiça onde você oferta um bloco e as comunidades não são consultadas? Então, todas essas embarcações, esses trabalhadores, os serviços em volta dessa exploração e tudo que diz respeito a ela vão sair de Belém e vão até o Bloco 59. Essa rota é uma rota de pesca artesanal. Então, os pescadores e pescadoras artesanais com certeza vão ser impactados. Porque se faz barulho, tem contaminação. A exploração de petróleo ela tem intrínseca à sua atividade microvazamentos, que não são tão micro assim, são milhares de litros diários de petróleo que vai para o mar. O petróleo, não sei se você lembra, mas quando teve o vazamento das praias do Nordeste, você olhava no mar assim, não via nada, mas o óleo continuava aparecendo, porque ele é pesado e
e ele vai para o fundo, e aí o fundo começa a trazer esse petróleo. Então, imagina esse petróleo chegando em todos os manguezais, e aí não tem mais siri, não tem marisco, não tem nenhum tipo de atividade que hoje tem muita gente que depende para se alimentar. Então, tem uma questão de autonomia e sobrevivência alimentar, segurança alimentar das pessoas, e tem uma questão de meio de vida, né, de venda e comércio desses produtos. Então, tem esse risco. O vazamento acontece, ele não é tão grande assim para que o IBAMA impeça. Só que o que acontece é que essa licença, como ela não teve consulta das pessoas, e ela deve ter, né, e ela foi feita com estudos, essa que é a questão. A Petrobras deu a licença, o IBAMA deu a licença para a Petrobras, mesmo com estudos inadequados. Então, a base hidrológica que baseou o estudo de dispersão de óleo, né? Então, eles fazem um estudo que é assim, se vazar petróleo, para que lado vai? Vai para a costa ou vai para o mar? Fica no Brasil ou vai para a Guiana? Então, tem toda uma análise que é feita para saber para onde que vai esse óleo. Só que as modelagens, a base hidrológica que foi usada para fazer esse modelo de dispersão é antigo, não serve. E o próprio IBAMA reconhece na licença que esse modelo não serve. Então, olha o risco para as pessoas que a gente está oferecendo para as pessoas daquela região de furar um poço num lugar onde a gente não conhece bem, porque não foi feita uma análise ambiental chamada AAS, que é a Avaliação Ambiental de Área Sedimentar, que deveria ter sido feita e não foi. No Brasil, hoje só tem 2 bacias que têm essa análise, mesmo sendo obrigatório que todas tenham. Então, hoje se explora petróleo em vários lugares sem análise. E aí tem esse risco de vazamento, de realmente o óleo dispersar para a costa e prejudicar a pesca. Aí tem uma outra questão que a própria CONAC, numa reunião que a gente estava para organizar a nossa ação civil pública contra essa licença, falou que tem várias comunidades quilombolas da região que já estão sendo expulsas porque começa uma especulação imobiliária. Então, começa a se criar uma expectativa de lucro, vai construir um hotel e um resort, e os funcionários que ganham muito bem da Petrobras, que são poucos, né? Então, precisa lembrar que esse tipo de exploração não gera emprego para a comunidade local, porque é muito especializada, são engenheiros e pessoas que têm conhecimento em trabalhar em offshore, alto mar, em plataforma. Então, não vai dar emprego para todo mundo. Tanto é que teve reuniões lá, por exemplo, nas Resex da costa, com a Petrobras, que os pescadores perguntaram, tá, mas quantos empregos daqui que vocês vão gerar? Aí a Petrobras falou, olha, nenhum, a gente não vai empregar ninguém que está aqui. Então, não tem emprego, só tem os danos, as pessoas estão sendo expulsas, aí tem um aumento de violência, tem conflitos que estão acontecendo, armados e tudo por causa disso, expulsão das comunidades, como eu falei, já é uma região que sofre de invasão e grilagem de terras públicas, que vão continuar expandindo, né? Então, tudo isso é muito prejudicial e não agrega nada para as comunidades que estão lá. É tenso, né? Titular e demarcar a terra indígena e quilombola ninguém quer, mas vender petróleo para acabar com a nossa vida é complicado. Vocês fizeram uma movimentação judicial. Você quer falar um pouco mais sobre isso, sobre essa ação que foi realizada? Sim, com certeza. Essa ação ela foi feita pela CONAC, pela PIB, a Confrem e a Araiara, Observatório do Clima, WWF e Greenpeace. É uma ação que levanta alguns pontos importantes, né? Então, essa coisa do IBAMA reconhecer na licença que existem fragilidades e falhas na modelagem. E mesmo assim, porque aí o que o IBAMA faz? Ele dá uma condicionante para a Petrobras, que a Petrobras tem que apresentar um novo estudo em 12 meses. Então, como é que você dá uma licença sabendo que o estudo está inadequado e que ele precisa ser reapresentado? Então, esse é um dos pontos que a gente questiona na ação. O segundo é a falta de consulta livre prévia informada, né? O Brasil, acho que todo mundo que ouve essa rádio deve estar cansado de saber, mas eu vou só falar de novo mais uma vez. Não, pode reafirmar. Nunca é tarde. O Brasil, ele é signatário da Convenção 169 da OIT. Quando a gente assina e ratifica essa convenção, ela vira legislação. Então, o Brasil é obrigado, tanto por legislação nacional quanto convenção internacional, a seguir.
E essa convenção diz que todo empreendimento novo que for construído e que gere impacto em comunidades, especialmente as comunidades tradicionais, devem ser consultadas de forma livre, prévia e informada. A consulta, se a comunidade disser eu não quero, não garante que o empreendimento não vá acontecer, mas ela tem que ser consultada. Porque o que acontece é muita desinformação, tem muita mentira rolando. Então, tem muita gente falando que vai gerar emprego, vai gerar não sei o quê, vai gerar royalty e vai desenvolver. Então, ter a informação correta, ser adequadamente, saber quais são todos os riscos e dizer se quer ou não aquele empreendimento na comunidade é um direito que as comunidades tradicionais têm. Não foi seguido, não foi feito pela Petrobras. A Petrobras, que se intitula, contratou a Camila Pitanga para fazer propaganda na televisão, para se intitular líder em transição energética justa, e que de transição não tem nada, porque ela está fazendo a transição do petróleo para o petróleo. 97%, 98% de todo o recurso da Petrobras que ela ganha com a operação ainda é investido em combustíveis fósseis, então não tem transição nenhuma. E justiça menos ainda, porque que justiça é essa quando você pressiona para receber uma licença sem ouvir as comunidades, né? Então, a Petrobras tinha a obrigação de fazer a consulta. E o último ponto é esse risco grave de acidentes e impactos que já têm acontecido e que continuam acontecendo. E aí nós pedimos algumas coisas nessa ação, né? Primeiro é uma tutela antecipada, ou seja, que a gente conseguisse uma liminar para paralisar ou impedir a perfuração. A perfuração está acontecendo, a gente conseguiria impedir, eles têm que tampar o buraco, parar de perfurar e fazer os estudos e fazer a consulta, e aí sim depois aplicar para uma nova licença. Caso isso não seja concedido, né, os outros pedidos são que o IBAMA não emita novas licenças para outros blocos naquela região sem ter o estudo adequado e a consulta, disponibilizar os dados das emissões de gás de efeito estufa, porque o governo fica ofertando esses blocos, a Petrobras fica comprando e ninguém faz a conta e ninguém divulga quanto que tem de gases que vão contribuir para as mudanças climáticas nesses blocos. Não existe essa informação. E isso é imoral, né? Não dá nem para dizer que é ilegal só. E aí a gente também pediu a realização das consultas seguindo a 169 da OIT. Esperamos que saia uma decisão em breve. Com relação à consulta 169 da OIT, a gente tem um excelente precedente, porque em 2023 houve um leilão que, por sinal, esse que eu falei, que a gente mobilizou junto com a PIB, com a CONAC, e aí esse leilão ele ofertou um bloco. Infelizmente, no Brasil, a legislação não proíbe oferta de blocos em cima de territórios quilombola. Ela só proíbe em cima de territórios indígenas. Os quilombola, ela tem que informar no processo licitatório que existe um território ali, mas não tem impedimento. Então, nós tinha lá um bloco em Santa Catarina, muito próximo de uma área de influência de um território Xoclém. Essa comunidade não foi consultada, nem sabia o que estava acontecendo. Ficaram sabendo porque nós procuramos, nós fizemos a informação e eles resolveram se mobilizar contra o bloco. Nós entramos com ação judicial, dizendo que não foi feita a consulta. A Agência Nacional do Petróleo falou, mas isso não é obrigação nossa, isso vai ser resolvido no licenciamento ambiental. E aí o mais bonito dessa história é que o tribunal de primeira instância disse que não, que a ANP tem sim que fazer a consulta, porque a simples oferta de um bloco já gera impacto nas comunidades. Porque, claro, especulação imobiliária, tem um monte de movimentação que acontece antes do empreendimento ser feito. Tem um monte de comunidade que é expulsa, é o que está acontecendo nesse momento no Pará, no Amapá. E aí a ANP recorreu e foi sustentado pela TRF4. Então, a gente tem hoje um acórdão do TRF4 que diz que, sim, as comunidades têm que ser consultadas e cancelou esse contrato de petróleo. Então, a gente tem bons precedentes, né, boas decisões judiciais que reforçam isso, não é só a lei. E tem todas as comunidades tradicionais que entraram com a ação junto conosco, as organizações que representam essas comunidades. Então, a ação está muito forte, nós esperamos ter uma boa decisão em breve. Agora, a AGU
que age em interesse da Petrobras e não em interesse do povo brasileiro, peticionou pedindo 10 dias para que a Petrobras se manifeste no processo antes do juiz da tutela antecipatória. A gente não sabe se eles vão dar o prazo ou não, mas, enfim, a gente ainda está nessa expectativa do que vai acontecer. É complicado, assim, porque a gente está num período de um governo que seria nosso. Eu ia até fugir um pouco do script para poder te fazer essa pergunta, assim, como que você avalia esse tipo de ação acontecendo dentro do governo que é nosso, e como que isso era assim, isso estava sendo debatido no governo Bolsonaro, como que eles estavam tratando isso, né? Como é que a gente coloca isso na balança para se considerar? Porque ano que vem, novamente, é um ano de eleições. Uhum. A gente está vendo o Brasil vender uma coisa que não é verdade. Uhum. E não é só a exploração, assim, essa questão da invasão de não não gerar emprego para as comunidades. Não é só ali na questão da Foz. A maioria dos empreendimentos que invadem territórios quilombolas também chegam com essas promessas de geração de emprego e também são empregos que não servem para essas pessoas. Uhum. Porque a gente não tem a formação e o entendimento, o conhecimento que eles buscam, né? Mas, enfim, se essa licença for mantida, o que vem na sequência? Se ela cair na justiça, o que muda? Qual é o próximo movimento do Araiara e das organizações que estão resistindo? Tá. Fazer um comentário primeiro sobre a ação, depois a gente fala do nosso governo, entre Tá. aspas. Sobre a ação, né? Se a perfuração for mantida, nós já protocolamos ontem um ofício no IBAMA, dizendo que se o IBAMA retificar essa licença para autorizar mais 3 poços a serem perfurados, nós entraremos com outras medidas. Se a Justiça brasileira entender que está tudo certo, dar uma licença sem consulta livre prévia informada às comunidades tradicionais, nós vamos recorrer até os tribunais mais altos e depois nós vamos para os tribunais internacionais. Porque isso, com certeza, é uma violação de direitos humanos e é uma violação de uma convenção internacional. Então, a gente tem ainda muitos planos e estratégias para lidar com isso, né? A gente está indo na COP 30. A Araiara tem uma casa que está todo mundo convidado para ir, chama Amazon Climate Hub. É uma casa onde vão ter muitos eventos. A gente vai falar de racismo ambiental, vai falar de transição energética justa, do impacto da COP nas comunidades de Belém. Então, é um lugar de eventos onde a gente vai ter somente a sociedade civil discutindo, não tem empresa e não tem governo com lobby de petroleira para influenciar as discussões. E a gente tem uma marcha no dia 15, se eu não me engano, lá em Belém, onde a gente vai fazer muitos protestos a respeito dessa coisa do Bloco 59. A gente tem sido muito duro e subido o tom com o governo. Realmente, esse é um governo democrático até um certo ponto, né? Então, comparado com o governo anterior, é um governo que restituiu as informações públicas nos sites. Então, lembrando que o governo Bolsonaro tirou todas as informações de todos as áreas de proteção ambiental, os corais, tudo que a gente tinha de informação pública no site, ele tirou. Então, não tinha acesso à informação, não tinha diálogo com o governo, muita manipulação. Então, era um governo horroroso, assim. Agora, não é porque a gente elegeu um governo que é de esquerda que a gente tem que aceitar tudo que esse governo faz. E ele tem imposto isso desde o começo. Então, lembrando que o primeiro ato do governo Lula, primeiro ato do mandato dele, ou segundo, não sei qual foi o primeiro, mas um dos primeiros, foi dizer que o BNDES vai financiar um gasoduto que vai trazer gás de fraturamento hidráulico, que é horrível, super contaminante, a população mapuche da Argentina toda muito contaminada, regiões inteiras de zona de sacrifício na Argentina, vai trazer esse gás com gasoduto para o Brasil financiado pelo BNDES. Né? Então, é o tipo de que contribui para as mudanças climáticas e tudo mais. Então, assim, desde o primeiro dia foi um sinal muito nítido de que ele não ia fazer nenhum tipo de transição e não estava muito preocupado com as comunidades. Né? A gente não vê demarcação de território indígena, quase. A gente não vê titulação
de território quilombola, a gente não vê censo de pescador artesanal, a gente não vê muitas das atividades que deveriam estar sendo feitas para poder garantir políticas públicas adequadas para a população sendo feitas. A gente vê muita desinformação. Do ponto de vista de energia, uma tragédia. Expansão de fósseis, expansão de gás, a gente está carbonizado nossa matriz, né? Então, em vez de a gente buscar um planejamento nacional, de longo prazo, de como lidar com as mudanças climáticas, adaptando as cidades, adaptando a nossa geração de energia, e como fazer com que a gente faça uma transição energética e uma transição econômica dos lugares que precisam de desenvolvimento e que não seja baseado num desenvolvimento que não existe. A gente vê o Rio de Janeiro, de novo, né? A cidade que hoje recebe maior royalties do petróleo no Rio de Janeiro se chama Macaé. Quem aqui já ouviu falar de Macaé ou conhece, sabe que Macaé tem 20% só do esgoto tratado. A escola é apelidada de Carandiru porque ela é cheia de grade e é uma escola escura. As crianças se sentem numa prisão. Tem 40 mil pessoas vivendo abaixo da linha da miséria e não tem um centro de referência para câncer. E essa é a capital do petróleo do Brasil, que recebe royalties, assim, um monte de royalties. Então, que desenvolvimento é esse para quem que está sendo promovido? E se a gente deixar sempre o setor privado, né, as empresas decidirem, influenciarem as decisões, que é o que está acontecendo nesse governo, a gente não tem política pública para todos, a gente tem política pública para as empresas para beneficiar poucos. O nosso petróleo, aí tem sido usado esse argumento assim que o petróleo do Bloco 59 vai ser usado para financiar a transição energética, para garantir a autonomia energética do Brasil. E é tudo uma balela, porque hoje a gente exporta já 40% do nosso petróleo, então, se a gente não estivesse exportando o nosso petróleo, a gente teria petróleo sobrando, não precisaria furar um poço novo de petróleo. A maioria das empresas do pré-sal, né, que tem essa exploração em águas ultraprofundas, fora a Petrobras, são estrangeiras. E o recurso não está ficando aqui, porque não está empregando pessoas da comunidade local e tudo isso que a gente já falou. Então, eu acho que falta muito um diálogo com a sociedade, falta muito uma consideração, especialmente com as comunidades e povos tradicionais. Subir a rampa junto com representantes dessas comunidades e depois virar as costas para elas é inaceitável. Então, eu realmente espero que isso mude e que não mude só na época da eleição, né? Que isso mude de verdade. É bem complicado, assim. Eu queria só agradecer mesmo pela sua vinda aqui, de uma verdadeira aula. Assim, eu espero que nossos ouvintes e nossos telespectadores tenham se aprofundado mesmo no tema, porque é um tema muito importante. E isso que a Nicole vem trazendo e fazendo aqui, falando sobre toda essa movimentação, explica o porquê é importante demarcar a terra indígena, porque é importante titular a terra quilombola, sabe? Titula, Lula, demarca, Lula, já, sabe? É um governo que é para ser nosso, então vamos fazer a coisa acontecer para o nosso povo, porque é esse povo que protege isso. Se o planeta ainda não entrou em colapso, é porque tem gente lá defendendo dentro dos territórios. Então, assim, é inadmissível que esse povo continue a beber petróleo, porque é isso que a gente está fazendo, a gente está bebendo petróleo. Uhum. É inadmissível que a gente continue a respirar esse ar. É inadmissível que a chuva não chegue mais da forma que chegava antes, que a gente não consiga mais colher os frutos que a gente colhia antes, que a gente não consiga mais plantar o que a gente plantava antes. É super importante a gente ter esse tipo de pessoa aqui, especialista, para poder falar da forma mais nítida e clara, escurecida possível, para quem está dentro dos territórios também entender que é preciso fazer pressão política, é preciso fazer pressão, sabe? É bonito de se ver, é muito bom, muito obrigada por ser um aliado, mas a gente quer mais, tá, presidente Lula? Inclusive, nós queremos também credenciais para o povo quilombola dentro da COP30, porque até hoje a CONAC não recebeu nenhuma credencial. A gente tem lutado e feito movimentações para participar das decisões e até hoje nenhuma credencial. É NDC quilombola, é carta, é movimentação, é fazendo COP, pré-COP nos estados. E aí? Quando é que você vai escutar o nosso povo? Quando o mundo tiver entrando... Porque não é o mundo que vai acabar, não, só para botar vocês no entendimento. Não é o mundo que vai acabar, não, é a gente. A gente está se acabando.
São as pessoas que vão morrer. E aí começa por nós, né? Mas vai chegar em vocês também. Quando chegar em vocês, aí vocês vão perceber que é tarde demais, tá? Fiquei nervosa. Obrigada, Nicole. Muito obrigada por vir aqui. Espero que você venha outras vezes aqui também para poder dar essa aula, gente. Eu fiquei aqui, ó, quietinha, prestando atenção no que estava acontecendo, porque tava muito bom. E aí, pra gente acalmar um pouco os ânimos, porque eu fiquei nervosa e estressada com essa coisa. Gente, eu fiquei estressada. Quando mexe com o nosso povo, olha, vou ter que bater na mesa. A gente vai tocar uma música para acalmar os ânimos. E, só para lembrar vocês, nós estamos ao vivo para o mundo inteiro, não é só para o Brasil, não, para o mundo inteiro, pelo site da Rádio Nacional dos Povos, que é www.radionacionaldospovos.com.br. Também pelo YouTube Rádio Nacional dos Povos. E se você está nos ouvindo e quer mandar uma mensagem, manda lá para o nosso WhatsApp 61996821507. Ou então comenta lá no nosso Instagram, @Rádio dos Povos. Nicole, você quer deixar algum recado final? Só para concluir aqui e também não me deixar ficar com raiva sozinha, né? O povo que está lá em casa também tem que ficar no ódio. Eu acho que o ponto que você falou é muito importante. Assim, a gente precisa fazer pressão, precisa continuar lutando. A gente tem muitas perdas, mas teve muitas vitórias nos últimos anos pela luta e insistência e persistência sem desistir. É muito duro lutar, né? A gente vê que as mudanças climáticas realmente impactam primeiro as comunidades negras, periféricas, as mulheres, principalmente, e depois afeta os outros. Mas, como você falou, vai afetar todo mundo vai sofrer, e dinheiro não compra o fim das mudanças climáticas, é só ação mesmo. Então, não quero também só dizer que as pessoas precisam lutar, porque quem precisa fazer não está fazendo, mas a gente tem que continuar colocando pressão. Essas ações que nós temos feito junto com CONAC, a PIB, com o FREM, têm sido bem-sucedidas, a gente tem tido vitórias nos tribunais, então vamos continuar lutando que vai dar certo. É isso, vamos lá.